Bom, então eu vou recomeçar. E a começar por agradecer à Câmara de Loulé e ao Loulé Design Lab o convite que foi feito ao CEART para estarmos aqui hoje convosco a partilhar um pouco do que sabemos, do que fazemos nesta área do artesanato. Digamos, há 32 anos que o centro trabalha nesta área. Nós, rapidamente, somos um centro com sede em Coimbra, somos um centro público, mas melhor do que eu, para nós conhecermos um pouco do CEART, é a passar um pequeno vídeo, se ele passar e se a tecnologia ajudar. Ajuda? Não, não é esse, esse é o João. Está aqui? É este. Falta de óculos. CEART, construindo saber, criando valor. O CEART é um centro de formação profissional criado em 1986 por protocolo entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional e a Cáritas de Coimbra. O CEART desenvolve atividades de formação profissional, de reconhecimento e validação de competências, de promoção do emprego e de fomento do empreendedorismo e da inovação. Estas atividades são dirigidas a indivíduos, microempresas e outros agentes económicos dos setores social, cultural, criativo e do património, em particular da área do artesanato. A partir da sede em Coimbra, são desenvolvidos projetos de formação em todo o país, num trabalho de parceria com mais de 100 entidades, desde universidades a associações de artesãos. Estes projetos apostam na formação tecnológica e no apoio técnico aos muitos criadores de todas as idades que hoje encontram no artesanato, nos produtos locais e nos recursos endógenos uma forma de realização pessoal e profissional. No quadro alargado das suas atividades, o CEART faz certificação profissional e escolar, oferece consultoria para a criação de pequenos negócios, dá apoio técnico às unidades produtivas, orienta na inovação e é ainda responsável pela apreciação técnica dos processos de carta de artesão e unidade produtiva artesanal e de certificação de produções artesanais.
Aproveitando a sua capacidade instalada, o SEART abrange também outras áreas com forte potencial de empregabilidade, como a restauração, as energias renováveis, a agricultura e jardinagem e a economia social. Apoiamos criatividade, competências e talento com potencial de criação de emprego e riqueza. Porque as atividades artesanais são hoje profissões de futuro. SEART, construindo saberes, criando valores. Então vamos começar as nossas apresentações, antes de mais cumprimentar-vos a todos. É um gosto ter de facto uma sala muito bem composta, é um gosto estar aqui a partilhar a nossa experiência com mais jovens, mas também com artesãos, que são a nossa razão de ser, são aqueles para quem nós existimos, como efetivamente viram no vídeo, e aquilo que viram no vídeo é, digamos, o fruto, digamos, do trabalho de uma equipa muito alargada do SEART, mas é o fruto também dos milhares de artesãos que o Centro apoia ao longo do ano e dos muitos parceiros, como a Câmara Municipal de Lolé e o Lolé Design Lab podem vir a ser e já são, de facto, parceiros fortes do SEART, porque do que nós conhecemos a nível nacional, Lolé está no caminho certo naquilo que pode ser o futuro do artesanato em Portugal. Lolé é dos municípios que efetivamente mais contribui, mais apoia o desenvolvimento deste setor. E, portanto, julgo que este seminário, este nosso encontro de hoje, esta nossa conversa, pode ser mais um passo nesse contributo. Portanto, vamos ouvir a doutora Ana Cristina, que nos vai falar um pouco sobre as questões da formação no artesanato como um instrumento, uma importância, uma ferramenta para o desenvolvimento. Muito obrigada. Eu acho que dá para falar depois. Está a funcionar, estão a ouvir? É só para mais perto. Só mais para ver. Já está? Conseguem ouvir? Eu gostaria, primeiro, em primeiro lugar, gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês sobre aquilo que é o nosso e que é a atividade artesanal, que é o artesanato, para que nós possamos compreender aquilo que vamos dizer a partir daqui. Já percebi que a doutora Dália concorda com aquilo que eu vou dizer daqui em diante. Para nós, o artesanato é uma atividade produtiva, fortemente sedimentada nas produções tradicionais, isto agora já está melhor, e fortemente identitária. Promove territórios, promove regiões, todos nós conhecemos algumas regiões que nominaram produções e que, quando falamos na própria produção artesanal, conseguimos identificar um território. Se falarmos em tapete de arraiolos, a geografia está sempre presente, a região está sempre presente nesta produção artesanal. E ela própria acaba por identificar também a região. Estas modulações continuam a ouvir-me? Tá? Ok, eu não me vou preocupar mais com isso, porque estão-me a ouvir.
Mas o artesanato, a atividade artesanal e o artesão é também um agente ativo na preservação da cultura, do património e dos saberes. A atividade artesanal é, em primeiro lugar, uma atividade económica, mas é uma atividade económica que não se pode dissociar da cultura. Ela é também um agente ativo da cultura e ela própria incorporou vários aspectos da cultura na sua própria atividade. A atividade é geradora de rendimentos, de empregos, atratora e fixadora de recursos humanos. Nós às vezes pensamos na pequena escala que tem a atividade artesanal e negligenciamos o valor que ela tem do ponto de vista económico. Por vezes, um artesão numa determinada aldeia, numa zona mais remota, é um agente económico importante para essa região e ele próprio atrator de outras atividades. É uma atividade sustentável, respeitadora do ambiente, como nós sabemos, embora possa, de facto, e tem havido alguns questionamentos em algumas atividades, mas ela é essencialmente uma atividade sustentável e amiga do ambiente. E é também uma atividade resiliente. As grandes empresas, como quando a nau é grande, a tormenta também é grande. Quando as empresas são muito grandes, são sempre muito sensíveis às pequenas agitações económicas. E as atividades artesanais são mais resilientes, são mais resistentes e por isso vão-se conservando e vão-se mantendo e sendo sustentáveis por mais tempo. Mas se nós temos que pensar o que é que este período que nós vivemos na atividade artesanal tem tido de facto grandes oportunidades e é importante que as reconheçamos e que sejamos capazes de tirar valor delas. Temos assistido a um reconhecimento, nomeadamente político, do contributo que o artesanato e as produções locais têm para a criação do emprego sustentável e para o desenvolvimento das regiões. Também o artesanato tem sido cada vez mais reconhecido como um recurso essencial e afirmação de territórios e desenvolvimento. Cada vez mais, quando pensamos em turismo, quando pensamos em capacidade de atração de pessoas para um determinado território por causa do turismo, o artesanato faz sempre parte desta fileira. Ele é, de facto, um agente com um grande valor e com capacidade de atração e que tem sido cada vez mais reconhecido como tal. O posicionamento do artesanato também na fileira do turismo é uma oportunidade que está em crescendo e que nós não devemos de forma alguma negligenciar. E ainda a crescente importância que as indústrias criativas têm tido. E o seu artesanato faz parte das indústrias criativas. Isto é um movimento que é um movimento não só nacional, é um movimento a nível europeu e a nível mundial, o reconhecimento do valor económico das indústrias criativas e posso-vos dizer que em 2010 as indústrias criativas representavam para o PIB da União Europeia 2,6%. 2,6% do PIB da União Europeia é muito dinheiro. Eu não tenho aqui em números, que demorava muito tempo a ler, porque é um número considerável, mas, de facto, esta crescente importância que tem sido dada, este reconhecimento do valor económico das indústrias criativas, onde o artesanato está inserido, é, de facto, uma oportunidade. Tudo isto são oportunidades para o artesanato e que têm ajudado, de facto, a que cada vez mais se olhe, tanto do ponto de vista político, como do ponto de vista local, como do ponto de vista cultural, para o setor do artesanato. Mas aquilo que fortemente caracteriza o artesanato é também, simultaneamente, uma oportunidade e um desafio. As atividades artesanais, como todos nós sabemos, são fortemente alicerçadas nas competências dos seus profissionais, dos artesãos. Isto é simultaneamente uma oportunidade e um desafio, porque o artesão é, em regra, um produtor singular, e é um produtor singular em número e é um produtor singular em qualidade. Em número, porque, como todos nós sabemos, raramente encontramos empresas artesanais
atividades, oficinas de artesãos que tenham mais do que um artesão. No Registro Nacional de Artesanato, 88% das UPAs são unipessoais, portanto são constituídas apenas por um artesão, mas também o produtor é em regra singular também na sua qualidade. Muito facilmente nós conseguimos perceber, olhando para uma peça, quem é que a fez. Portanto, simultaneamente o produtor identifica a sua peça, transmite-se para a sua peça, mas muitas vezes é muito fácil. Eu ainda outro dia estava na loja museu do Palácio da Ajuda e olhei para uma peça que estava lá, uma peça cerâmica que não estava identificada, e eu vi logo de quem ela era. Até era uma peça diferente, mas era uma peça da Isabel Lacerda, porque aquela ceramista tem uma forma muito específica de trabalhar. Portanto, estamos perante um produtor singular, tanto em número como em qualidade. E é alguém que é detentor de saberes de elevada qualidade e complexidade técnica. E aqui, às vezes, quando eu digo isto, as pessoas olham para mim e sorriem, não é? Porque, por vezes, se identifica a atividade artesanal e a tecnologia artesanal como uma coisa que está mais ou menos ao alcance de todos nós. Mas não é bem assim, e eu costumo usar o meu próprio exemplo. Eu sei bordar, creio que 1 ou 2 pontos de bordado, mas posso-vos garantir que nunca sobreviveria dos meus bordados. Primeiro porque nunca iriam ter qualidade suficiente para serem comprados. Segundo, ao ritmo que eu faço, morria de fome rapidamente, não é? E eu utilizei exatamente o exemplo dos bordados para vos mostrar como uma coisa que todos nós pensamos que está ao alcance de todos nós, não é assim. Um artesão é uma pessoa muito qualificada, que domina um processo tecnológico que é complexo, e é complexo em todo o seu processo, porque ele tem que não só saber fazer, como programar o seu trabalho, como trabalhar com qualidade, com perícia e com rapidez, para que o fruto deste trabalho possa ser, de facto, o seu sustento. Às vezes nós pensamos, olhando para um objeto, eu também fazia isto, só que não vivia daquilo. Mesmo que eu consiga fazer, que há processos que não são tão facilmente apreendidos, não o conseguiria fazer. Portanto, ele é detentor de saberes de elevada qualidade e de complexidade técnica. E quem precisa de acreditar nisto em primeiro lugar é o próprio artesão. Mas como se não lhe bastasse ter que ser ele o responsável de toda a sua produção, ele é responsável por todo o seu negócio, porque para além de trabalhar sozinho, ele também tem que gerir sozinho, tem que vender sozinho, tem que adquirir as matérias-primas. Portanto, é um profissional altamente qualificado, ao contrário do que aquilo que por vezes é a opinião geral, e às vezes os próprios artesãos não se valorizam nessa complexidade e nessa especificidade. Portanto, o grande desafio que se coloca ao desenvolvimento da atividade artesanal e da sustentabilidade, como percebemos, tem a ver com a qualificação e com a capacitação do seu próprio profissional. Tudo depende do artesão. A atividade depende do artesão e, portanto, tem que ser este artesão que é a alavanca do seu próprio negócio, e para isso ele tem que ser muito qualificado. Por isso, só um artesão com muita competência, e competências muito transversais, porque são competências tecnológicas, são competências de negócio, de gestão de negócio, são competências ao nível do marketing, é que pode, de facto, ser a alavanca do seu próprio negócio e do setor. Como é que pode ser feita esta valorização e esta capacitação dos profissionais? Através da formação, que é o objetivo principal do SEART, através da promoção de diálogos e sinergias multidisciplinares e a construção a construção de outros instrumentos enquadradores, e através do apoio técnico e a consultoria, porque este profissional muito solitário precisa de facto de apoio e desenvolvimento das suas capacidades.
Através da formação podemos fazê-lo pela formação inicial, pela formação ao longo da vida e pela formação à ação. A formação inicial, eu vou passar muito rapidamente, é a formação de novos artesãos. Tem que ser uma formação, pode ser uma formação de dupla certificação, nomeadamente quando são para os mais jovens, ou pode ser uma formação só da parte tecnológica, em regra para os adultos, mas eu iria passar um bocadinho mais rapidamente esta parte. Depois temos a formação ao longo da vida, e este é o grande instrumento, é um dos grandes instrumentos de capacitação do artesão, é de facto a formação que ele tem que ter ao longo da sua vida. Nós gostaríamos todos de ficar descansados quando tiramos os nossos cursos, quando aprendemos alguma coisa e que o mercado de trabalho nos pedisse apenas e apelasse apenas para aquelas competências que nós adquirimos quando estivemos na escola e em aprendizagem. Só que, de facto, vivemos num mundo dinâmico e esse mundo dinâmico não nos deixa parar. E obriga-nos a que nós tenhamos que estar sempre, permanentemente, a adquirir novos conhecimentos, novas competências. Isto, obviamente, é também aplicável aos artesãos. Os artesãos precisam de estar permanentemente em aprendizagem, precisam de estar permanentemente a adquirir novas competências. O mundo vai mudando, de repente, de há 20 anos a esta parte, a internet, as tecnologias digitais passaram a fazer parte do nosso mundo e fazem parte de todas as atividades económicas, fazem parte do artesanato. O artesanato também precisa, portanto, o artesão precisa de adquirir competências ao nível digital. As matérias-primas mudam, os processos também mudam, há novas exigências, por exemplo, do ponto de vista ecológico, portanto, é preciso que o artesão esteja permanentemente em aprendizagem. O artesão precisa estar sempre a adquirir novas competências. E esta formação ao longo da vida é uma formação muito flexível, que pode ser proporcionada em módulos de curta duração, com 25 horas, com 50 horas, que podem ser desenvolvidas em proximidade com as pessoas, com os locais de trabalho das pessoas e que, ao mesmo tempo, são formações que se encontram neste momento integradas no Catálogo Nacional de Qualificações, que é o mesmo instrumento que regula a formação de um técnico de eletricidade, é exatamente igual àquele que regula a atividade de uma tecedeira, tecelão ou de um carpinteiro. Portanto, é um sistema que é um sistema comum, um sistema transversal e que pode ser aplicado a todos. Um outro instrumento que nós temos utilizado com alguma frequência, porque esta questão da formação profissional, que é aquilo que nós temos desenvolvido com frequência ao longo do país, em parceria com um conjunto de entidades, exige determinadas modalidades de intervenção que por vezes não são fáceis de aplicar. E temos utilizado também um outro instrumento, ao qual chamamos a formação à ação, em que fazemos intervenções mais específicas para grupos de produtores, em regra, ou de um determinado território ou de uma determinada área de intervenção. E com essa formação, aquilo que nós pretendemos é desenvolver as competências específicas daquele grupo de pessoas, daquele grupo de produtores. Será mais fácil mostrar-vos muito rapidamente aquilo que fizemos já com alguns projetos de formação à ação. Aqui este que vos vou mostrar, que se chama Entrelaços, foi um projeto de formação à ação que foi feito no âmbito das aldeias históricas e uma intervenção numa aldeia histórica que é Sortelha, em que existia uma produção já de longa data naquela região, que são os trabalhos em bracejo, e que neste momento, que há uns anos atrás, havia apenas uma pessoa que sabia trabalhar na área do bracejo. Então nós fizemos uma intervenção em parceria com as aldeias históricas e com uma empresa também que procurava de facto estes profissionais para poder ter determinados complementos para aplicar na sua produção, que nós fizemos um trabalho de criação da formação na área do bracejo e então
foi feito esta formação com o duplo objetivo daquilo que já vos tinha falado também um bocadinho atrás do artesanato na fileira do turismo. Aqui eram as próprias aldeias históricas que tinham interesse em ter esta atividade dos trabalhos em bracejo e ter produto final para ser vendido ao turista, mas também humanizar a própria aldeia histórica, e os artesãos permitiam essa humanização da própria aldeia histórica. Depois aqui um outro projeto que foi um projeto de intervenção a partir de uma tradição, que até é uma tradição relativamente transversal a a várias regiões frias do país, que são as capas feitas em burel, que era especificamente com a capa caramulana, e a formação que foi feita foi partindo deste ícone, este ícone que era a capa caramulana, que já não conhecia muitas pessoas, muitas senhoras que fossem capazes de a produzir, ensinarmos de novo a produzir a capa caramulana, mas também fazer algumas interpretações novas, portanto criar uma nova perspectiva para um produto que era um produto muito identitário daquela região. Nós aqui deste lado podemos ver a mais próxima, eu estou aqui a apontar para a coisa, não estou a adiantar nada, mas é esta, é aquela dali, que é a capa. Aquela dali é a capa mais próxima da capa original, e as outras foram reinterpretações da capa caramulana. Portanto, um conjunto de pessoas ficaram dotadas de competências ao nível da costura e ao nível da construção da capa caramulana. Depois um outro projeto mais urbano que tem a ver com a Associação de Artesãos da região de Lisboa. Aqui, mais uma vez, a fileira do turismo, porque esta é uma associação de artesãos que tem artesãos de várias áreas, da cerâmica, do têxtil e de outras áreas, e que passaram a ter uma procura muito grande de um determinado produto que fosse muito identitário de Lisboa para os turistas, principalmente os turistas que vinham nos grandes paquetes e que param ali perto do Terreiro do Paço. Eles precisavam de ter um produto que fosse facilmente compreendido pelo turista e que fosse adaptado para aquele mercado que é um turista que procura um produto relativamente pequeno. Então, partindo desta ideia, trabalhámos com aquele grupo de artesãos que eram de várias áreas, de facto encontrar uma identidade que fosse facilmente perceptível pelo turista, e estão aqui alguns dos produtos que foram concebidos. O João participou neste trabalho. Depois, se vocês quiserem fazer algumas perguntas mais difíceis, podem nas fazer ao João. Depois também há alguma intervenção ao nível do setor social, onde as atividades artesanais por vezes podem responder a determinados setores, a determinadas franjas de população mais fragilizadas. Aqui foi um projeto, que é o projeto ERGT, que era um projeto de intervenção social para um conjunto de mulheres que precisavam de reintegrar o mercado de trabalho e de adquirir algumas competências. E aqui partiu-se, era um projeto em Coimbra, partiu-se da imagem mais identitária de Coimbra, que é a Universidade de Coimbra, para desenvolver um conjunto de produtos que pudessem ser executados por estas mulheres, que as levassem a adquirir novas competências que pudessem ser relevantes para o mercado de trabalho, e que ajudasse o projeto, que é um projeto de intervenção social, a tornar-se mais autossustentável. Aqui um projeto que também nos é muito querido, que é um projeto que parte de um conjunto de artesãs que já têm muitos anos em atividade e que são um sucesso muito grande, porque são artesãs que trabalham já praticamente há 30 anos na área do têxtil artesanal, na área da tecelagem, e que estão situadas numa zona muito recôndita do país, que é a Serra de Montemuro, onde nós não imaginaríamos que as pessoas ficassem lá e ficassem a trabalhar. Portanto, aquilo que eu vos falei há pouco, que a importância das atividades artesanais como atratoras e fixadoras de pessoas em determinadas regiões e geradoras de riqueza, este é um exemplo muito grande, um exemplo muito sustentável e com muito tempo. E aqui aquilo que nós fizemos foi fazer também formação à ação com um grupo de artesãs, todas da área têxtil, de grupos diferentes da Serra de Montemuro, onde trabalhámos, de facto, a identidade e o desenvolvimento de produtos com a identidade da Serra de Montemuro e da Gralheira,
e aqui o projeto não teve só a ver com a concepção de novos produtos e com a identidade, mas também a aquisição de novas competências tecnológicas que ajudassem estas mulheres a introduzir mais-valias nestes produtos. Por exemplo, algumas já abordavam, outras não abordaram e aprenderam a abordar para que o produto passasse a ter, de facto, ainda mais valor. Aqui, este projeto, apesar de ter tido a abordagem do desenvolvimento do produto e do desenvolvimento da imagem, teve também uma grande componente tecnológica e uma grande componente de desenvolvimento de competências para profissionais que já trabalhavam há praticamente 30 anos, mas que ainda tinham muito para aprender, mesmo do ponto de vista tecnológico. Isto, nós nunca sabemos tudo e temos sempre muita coisa para aprender. Intervenções em novas áreas, também um projeto social, fabrico artesanal de sabão. Nós não temos a nível nacional uma grande tradição de produção de sabonetes, tem sido de facto uma nova vaga, de forma artesanal, obviamente, não é? Tem sido de facto uma nova vaga que tem surgido muitas iniciativas de fabrico artesanal de sabonetes, portanto havia uma longa tradição em todas as casas agrícolas as pessoas sabiam fazer sabão azul, mas não a produção do sabonete artesanal. Esse foi sempre ou de produção industrial ou de produção de oficina de farmácia. Mas de facto houve uma vaga que surgiu, uma certa moda, e nós de facto pegámos nesta área e, juntamente com um projeto social também, de intervenção, fizemos uma formação na área do fabrico artesanal de sabonetes e também foi o apoio para uma iniciativa que neste momento existe também em Coimbra, que se chama Sabão com Arte e que criou 2 postos de trabalho de pessoas que tinham dificuldade, de facto, de integração no mercado de trabalho. Muito genericamente, estes são alguns dos projetos de formação à ação que temos vindo a desenvolver. Isto foi a título de exemplo. Dizer-vos que, retomando a ideia, nós estávamos a falar do que é necessário, de que forma é que é possível fazer a capacitação dos artesãos. Já vimos que, através da formação inicial, formação à ação, formação formação ao longo da vida, mas nós sabemos que este também é um setor que, por ser tão polarizado, tão micro na sua essência, portanto, precisa de vários apoios que não só os da formação ou da formação à ação. Por vezes precisa de um apoio ao nível da consultoria. E o CEART tem um serviço, que o Dr. Luís vai falar um pouco melhor sobre este serviço, que se enquadra nesta lógica que é a da valorização do profissional artesão, para que ele seja de facto um agente dinamizador e modernizador do seu setor, do setor em que se encontra inserido. Muito obrigada. Bom, então eu vou aqui fazer um bocado a ponte entre aquilo que a doutora Ana Cristina acabou de dizer sobre a importância da qualificação, da formação, do saber fazer do artesão e aquilo que o João vai dizer a seguir, que são caminhos, digamos, na área da inovação e como é que chegamos às tendências atuais e como é que elas podem ser de facto aplicadas ao setor das artes e ofícios em Portugal. Eu começava por vos pedir que me acompanhassem numa reflexão. Não há, infelizmente em Portugal, não há estudos sobre o consumo do artesanato e o consumidor do artesanato, o que é que se vende e o que é que não se vende. Por curiosidade, estava a ver o meu mail, porque estava aqui uma entidade oficial do governo português a pedir-nos a nós se nós tínhamos algum estudo disponível desta área. Isso foi agora mesmo há 5 minutos. Não há de facto muitos estudos portanto, acerca disto. Mas recentemente nós encontramos um estudo que aponta algumas pistas e que dá algumas ideias sobre o que é que o consumidor do produto artesanal hoje em dia procura. O que é que compra? Quando eu compro uma peça de artesanato, eu vou à procura de quê?
E este estudo, atenção, este estudo aponta aqui 4 ou 5 aspectos que eu julgo que são muito importantes. Antes de mais, que o consumidor é muito seletivo. O consumidor sabe muito bem o que quer, sabe muito bem o que quer comprar. Ou seja, ninguém impinge, entre aspas, nada. É ele que escolhe, efetivamente, aquilo que quer comprar. É um consumidor hoje que é muito consciente e muito conhecedor daquilo que são os valores sociais, os valores ambientais e culturais que estão ligados ao artesanato, como a doutora Cristina acabou de dizer, e isto é verdadeiramente uma grande oportunidade da produção artesanal. É um consumidor que vai à procura de objetos que tenham um valor identitário. No entanto, um valor identitário, mas que ao mesmo tempo escolhe e está atento e elege a estética contemporânea. Ou seja, se isto é verdade, portanto, no fundo, o que é que o consumidor quer? Um produto com uma tradição que seja genuíno, que seja identitário, mas que efetivamente tenha esta estética contemporânea e que seja bem feito. Ou seja, eu tenho dito isto muitas vezes e penso que a doutora Cristina há bocado também o reforçou bastante bem. Antes de mais, o que distingue e o que diferencia a produção artesanal deve ser a qualidade. É algo de muito bem feito. É isso que distingue o próprio artesão. E às vezes eu julgo que em Portugal nos esquecemos desta questão que é muito, muito importante. Então, se o consumidor genericamente vem à procura disto, eu acho que um dos caminhos que o artesanato deve seguir deve ser efetivamente este. O caminho de ser capaz de inovar a partir da tradição. Porque é aqui que pode estar efetivamente a chave para o desenvolvimento do setor. E se nós virmos em Portugal as políticas públicas de apoio ao setor neste momento, andarão elas arredadas disto? Não, não andam. Se nós virmos os decretos-leis que regulam a produção artesanal em Portugal, quer o decreto-lei do Estatuto do Artesão e da Carta de Artesão, quer o decreto-lei da certificação de produções, eles falam ambos da necessidade deste ajustamento entre a tradição e a modernidade, da necessidade de cruzar aquilo que é o saber fazer tradicional com os saberes novos, em concordância, isto está na lei, em concordância com aquilo que são hoje em dia a tendência de mercado contemporânea. Portanto, se isto é verdade, eu acho que o caminho de associar design e artesanato está completamente aberto, deve ser explorado, deve ser potenciado, deve ser efetivamente reforçado. Reforçado a este nível, não é? De nos casos, reinventar os usos, noutros casos, reinventar as formas tradicionais, adaptando-a sempre àquilo que é a vida contemporânea e àquilo que são os gostos dos consumidores atuais, sem, e o João depois também fala nisto, sem nunca desvirtuar aquilo que é a cultura, a identidade, a genuinidade. E é exatamente isto que eu tenho aqui neste slide, que é, nós todos lemos artigos de jornal, vemos anúncios na comunicação social. As grandes marcas hoje em dia associadas ao luxo associam sempre o seu luxo, aquilo que fazem, associam à produção artesanal, feita por mestres artesãos, feita por artesãos que detêm os saberes há décadas. Isto são as grandes marcas. Então, e o artesão, que é quem faz, é quem domina, é quem sabe, não deve potenciar isto? Então, efetivamente, eu diria que nós podemos ou devemos considerar que de facto o luxo do século XXI são as produções artesanais. É o luxo do século XXI. Porque é feito à mão, porque é autêntico, porque é exclusivo, porque é singular, porque está ligado à identidade e ao património, porque é sustentável. E a questão da sustentabilidade aqui não é só uma questão ambiental, embora ela também seja importante, é a questão da sustentabilidade social, aquilo que já se disse, a importância destas microproduções, sobretudo em territórios de baixa densidade, para a coesão social, a importância económica. Portanto, é de facto algo que é, neste século XXI, onde tudo é massificado, não é? Onde tudo é globalizado,
eu diria que devemos caminhar e defender todos que estas nossas produções artesanais devem constituir, de facto, o luxo do século XXI. Para lá chegar, há um conjunto de caminhos alargados e nós hoje, isto dava muitos seminários, ou muitas conversas. Nós hoje temos aqui basicamente 2 temas, este já foi apresentado, que é apostar na formação e na capacitação das microempresas, depois então o promover a inovação ancorada na identidade e na tradição, certificar as produções. Há bocado estávamos a falar de um caminho também possível para a questão da empreita do Algarve, que é uma produção fenomenal do ponto de vista de território e do ponto de vista de marca territorial, de marca identitária, de cunho patrimonial, e pode e deve ser certificada. Reconhecer os produtores é outra coisa, alguns de vós já têm carta de artesão, outros podem efetivamente vir a ter, e depois esta questão da ligação design-artesanato. E nesta questão, então, chegar aqui àquilo que é um serviço do SEART. Para chegar aqui, o SEART tem de facto uma experiência digamos, acumulada de muitos anos de trabalho, que desenvolveu um conjunto de projetos muito diversificados, que eu não falarei aqui hoje, desta ligação entre designers e artesãos a trabalhar em conjunto. Como dizia há bocado a doutora Dália, nós temos um namoro de há muito tempo, mas os designers e os artesãos no SEART têm um namoro de há mais tempo ainda. E este namoro tem que chegar a casamento, e tem que chegar a casamento numa lógica de ser de facto algo onde ambos estão a trabalhar para um projeto comum, ambos colaboram em parceria direta um com o outro. E foi nestas décadas de trabalho e de experiência que nós temos tido com a ligação design-artesanato, foi algo continuado, não é, digamos assim, um projeto que tem um mês ou que tem um ano, não, é algo continuado. Todos podem recorrer a ele, embora aqui com a limitação de nós termos sede em Coimbra e deste serviço estar em Coimbra. Mas é um serviço que basicamente tem 2 ou 3 grandes áreas de intervenção. Uma que é mais na área do empreendedorismo, que eu não chamo para aqui, que é o apoio à criação de pequenas empresas. Uma outra que é o apoio técnico às unidades esportivas artesanais, importantíssimo, sobretudo para quem está a iniciar uma atividade nesta área, na área da cerâmica, na área do têxtil, e que tem dificuldades com as suas tintas, com os seus vidrados, com as suas pastas, pode recorrer ao SEART para que o SEART dê efetivamente algum apoio técnico a este nível, e nós damos. Também não é o caso aqui que estamos muito longe, mas também pode recorrer às nossas oficinas e aos nossos equipamentos e utilizá-los quando precisa deles, mas eles estão lá em Coimbra ou nos vários polos que o centro tem, não estão aqui no Algarve. E depois o terceiro objetivo ou área de trabalho neste campo é de facto o orientar na concepção e no desenvolvimento de novos produtos. Orientar. Nós somos um centro de formação, não somos um gabinete de design. O grande objetivo do SEART é sempre dar competências. Portanto, a nossa metodologia de trabalho, seja ela na formação, seja ela nesta área, é uma área de consultoria, mas para dar competências à pessoa que tem essa consultoria. Ou seja, não nos venham ter connosco e pedem, olha, desenha-me aqui uma nova coleção. Não. Nós ajudamos, de facto, a pessoa e pensa um pouco como é que pode melhorar os produtos que efetivamente faz. Essa é a nossa missão, centro de formação. Se quiserem outra missão, se calhar o Lolé Design Lab ou outras entidades podem efetivamente fazer isso. Não é de facto aquilo que o centro faz. Como é que o centro faz isto? Além daquilo que o João vai explicar daqui a bocado de forma muito mais exaustiva, o centro agarra naquilo que são as análises de tendências de mercado e de moda. Vocês têm na mão algumas delas, que vocês têm na mão num pequeno folheto que foi dado, e depois orienta as pessoas em quê? A conceber novos produtos, a reposicionar-se no mercado, a encontrar novas estratégias de comercialização ou de promoção, e também pode orientar, às vezes, dando pequenas informações técnicas muito úteis e muito importantes para que a pessoa possa, nas nossas oficinas e com os nossos produtos, experimentar, porque isso custa dinheiro, não é?
Se eu quero experimentar novas pastas ou novos hidrados, se for por minha conta custa dinheiro, no SEART pode fazer isso com o apoio do SEART. Portanto, é um serviço que disponibiliza um conjunto de ferramentas aos artesãos, aos criativos, aos pequenos produtores, para que eles possam efetivamente adicionar valores àquilo que já fazem. Mas é sempre neste espírito de espaço de aprendizagem, de partilha de conhecimento e de partilha de informação. Só para acabar, dizer-vos que também eu trago isto aqui para um desafio à Câmara Municipal que eu julgo que pode ser extremamente importante. Há hoje em dia, no setor do artesanato, uma potencialidade muito grande, que é associar o artesanato a tudo o que é o turismo criativo, a tudo o que é o turismo de experiências. E isto adiciona para o setor do artesanato novas componentes de valor, mas também adiciona para o território novas experiências que podem ser bastante atrativas para o turista que cada vez mais vem à procura de experiências diferentes que não só o sol e mar. Nós temos vários exemplos em Portugal, ainda não muitos, não explorámos, julgo eu, ainda devidamente e suficientemente esta oportunidade, o sermos uma cidade criativa da Unesco. Eu julgo que Lolé tem capacidade para de facto lá chegar, por tudo aquilo que já fez e que está de facto a fazer ao nível das atividades artesanais, ao nível das indústrias criativas. Lolé tem esta capacidade. Em Portugal, neste momento, só existe uma, que é Barcelos. Penso que este pode ser um caminho e um desafio que, de facto, aqui fica. Como podemos ter, há bocado falei da empreita como uma produção certificada, mas podemos até ir um pouco mais longe a este nível e tê-la reconhecida como um património cultural e imaterial pela Unesco. Nós só temos também em Portugal, neste momento, duas, que eu conheço, pelo menos duas atividades artesanais que estão reconhecidas. São os chocalhos e os bonecos de termós. E, portanto, julgo que a empreita também deixa aqui esse desafio, que pode ser feito em simultâneo o processo de certificação e depois o processo de reconhecimento pela Unesco. E depois outras atividades ao nível do turismo criativo. Aqui uma atividade que é muito gira e é um mero exemplo. E isto é uma performance da área cerâmica, feito por um grupo de ceramistas, sobretudo da região centro, que grande parte deles ligados ao SEART, mas que, para além da produção artesanal que fazem na cerâmica, também retiram daqui uma mais-valia económica, porque disponibilizam às câmaras municipais, aos organizadores de feiras e de eventos, este tipo de evento, que é um evento cultural muito interessante. No fundo, ao longo de cerca de 1 hora, eles fazem uma performance de executar peças na roda de oleiro, mas devidamente acompanhada por música, por luz e por tudo isto. Também tiveram uma formação do SEART para que efetivamente isto possa ser uma peça teatral, como é de facto. Mas são caminhos e pistas que eu aqui quero deixar. E no fundo, em síntese, deixar aqui duas ou três ideias que me parecem bastante importantes. Mais importante, qualificar e capacitar todos os produtores artesanais, depois dar apoio técnico e de inovação, porque sentimos que tudo isto, associado depois à certificação e à carta de artesão, pode ajudar a renovar e a modernizar o setor do património, o setor do artesanato, pode ajudar os artesãos a viverem melhor desta atividade que desenvolvem, que é uma atividade cultural com imenso mérito, e pode ajudar todos os territórios, efetivamente, a valorizarem-se mais, digamos assim, a promoverem-se melhor e a valorizarem mais aquilo que têm de bom no seu território, que é aquilo que o identifica, que o diferencia, que são os artesãos e que são as suas produções artesanais. É tudo. Obrigado. Eu não sei se querem pôr questões já, se querem ouvir o João e ponham questões a seguir. É melhor ouvir o João? Vá.
Eu vou só solicitar que e pedir desculpa, mas vai tentar para o streaming, porque a apresentação que vamos fazer a partir de agora contém informação que tem direitos de autor e que está protegida, digamos assim, direitos de imagem, essas coisas todas, que é um serviço que o SEART contrata. Eles disponibilizam-nos informação, mas é uma informação que nós temos direito a partilhar nas nossas instalações com os nossos clientes do Wade Labs e com os nossos formandos. Esta é uma situação diferente de parceria, portanto, peço imensa desculpa.